Boa tarde, todos de volta. Um moço bom, tainha, ostra, lulinha. Está todo mundo preparado, então, para esse começo da tarde, em que nós vamos debater, são uma série de 4 apresentações sobre novidades em relação à estimulação cardíaca. As aulas vão incluir, com os respectivos especialistas, indicação de marca-passo do sistema de condução, CDI subcutâneo, indicação de CDI para cardiomiopatias e, por último, vamos discutir com vocês o que a gente tem feito aqui no SOS, que é a monitorização à distância de todos esses dispositivos. A primeira aula vai ser com o Dr. Alexander e a gente já vai começar então agora. Boa tarde a todos, meu nome é Alexander Dalforno, eu sou médico eletrofisiologista aqui da Clínica Ritmo e nos próximos 15 minutos eu vou conversar com você sobre estimulação do sistema de condução cardíaco. Então, como todo mundo sabe, existe no coração das pessoas um sistema de condução especializado para que todas as câmaras cardíacas sejam despolarizadas ao mesmo tempo, gerando um QRS estreito, que a gente conhece hoje, que tem em torno de 80 milissegundos, e uma ativação sincrônica de todas as células cardíacas, efetivando a sístole cardíaca. Quando o paciente apresenta um bloqueio de ramo esquerdo ou necessita um implante de um marca-passo com estimulação muscular, isso leva a uma ativação que não mais utiliza o sistema de condução, e sim célula a célula, fazendo com que a parede septal seja estimulado mais precocemente que a parede lateral, gerando um QRS mais alargado e uma contração menos efetiva, levando a um trabalho menos efetivo do coração. Alguns pacientes desenvolvem uma miocardiopatia induzida por esse tipo de estimulação muscular. Tá? Classicamente, a miocardiopatia induzida pela estimulação muscular, ela é chamada naqueles pacientes em que a fração de ejeção cai abaixo de 50%. E isso corresponde a mais ou menos 10 a 20% dos pacientes num segmento médio de 3 a 4 anos. Porém, a síndrome toda da disfunção causada pela estimulação muscular, ela pode englobar mais coisas, como a queda da fração de ejeção, mas ainda permanecer acima de 50%, piora somente dos sintomas clínicos de insuficiência cardíaca, internação, hospitalização, a presença de fibrilação atrial ou somente um aumento de marcadores sorológicos de insuficiência cardíaca como o BNP. Se a gente for usar todas essas sintomas clínicos e outras manifestações da doença, talvez a nossa miocardiopatia induzida pelo marca-passo corresponda a muito mais do que esses 10 a 20% que classicamente é chamado. Então, por que a gente vai sair da nossa zona de conforto, hoje, estimular qualquer região muscular do coração e passar a estimular o sistema de condução? Porque isso é muito mais fisiológico. E o que a gente chama hoje de estimulação fisiológica? Vejam aqui nesse desenho um esquema do NOAV, do sistema His-Purkinje, ramo direito e ramo esquerdo. Qualquer parte desse sistema de condução que for estimulado, hoje faz com que a despolarização dos ventrículos seja feita de forma homogênea e simétrica. Então, qualquer estimulação do sistema de condução é chamada de estimulação fisiológica. Então, o que não é fisiológico? Não é fisiológico qualquer estimulação muscular, seja ela septal ou de qualquer outro local do ventrículo direito. E o que é fisiológico? Estimulação do RIS, de qualquer forma que seja feita capturando o RIS, qualquer parte de estimulação do ramo esquerdo, até o RIS distal é chamado fisiológico. E talvez a estimulação septal do ventrículo esquerdo, que é muito próxima do sistema de condução esquerdo, também seja fisiológica. Isso só o tempo vai nos mostrar se é tão boa quanto a estimulação do sistema de condução. E se você estimular o músculo, o endocárdio do ventrículo esquerdo, inicialmente isso pode despolarizar o ramo esquerdo rapidamente e a partir daí entrar no sistema de condução e despolarizar todo o ventrículo esquerdo através do sistema elétrico. Como que é possível estimular o sistema de condução e principalmente como é possível corrigir os bloqueios? A gente tem que fazer uma analogia do sistema de condução à doença coronariana. Existem diferentes graus de bloqueios e vejam aqui, esquematicamente representado no AV, o feixe de RIS, o ramo esquerdo e o ramo direito. E qualquer local desses aqui pode apresentar um bloqueio, levando a um bloqueio atrioventricular ou até mesmo somente algumas fibras que correspondem ao ramo esquerdo e isso gerar eletricamente um bloqueio de ramo esquerdo.
Através da estimulação do sistema de condução, a gente pode colocar eletrodos no nó AV, no feixe de His proximal, no feixe de His distal ou até mesmo diretamente no ramo esquerdo, bypassando qualquer local de bloqueio que esteja levando à doença que o paciente tem. Então vejam aqui dessa forma, num caso clássico de bloqueio de ramo esquerdo. As fibras que se originam no nó AV e vão até o sistema His-Purkinje, elas são inteiramente unidas. Uma vez em que esse bloqueio aconteça proximal, vai se manifestar eletrocardiograficamente como bloqueio de ramo esquerdo. E uma vez que você coloque um eletrodo no local ou à frente do ponto de bloqueio, todas essas fibras podem ser recuperadas. Vejam aqui nesse exemplo, um eletrodo atravessando o septo e encontrando o ramo esquerdo nessa região. Vejam aqui no ecocardiograma como o eletrodo atravessa a parede e vai até o endocárdio do ventrículo esquerdo, onde está localizado o ramo esquerdo. E a partir daí se corrige um bloqueio de ramo esquerdo com apenas um eletrodo, trazendo de novo a sístole de forma sincrônica como é. Então, dessa forma, a gente consegue estimular o sistema de condução e, inclusive, corrigir bloqueios proximais. Vejam aqui esse exemplo. Aqui está localizado o feixe de His nesse paciente que apresenta um bloqueio infra-hisiano, e para que se possa corrigir esse distúrbio, o eletrodo é colocado abaixo do ponto de bloqueio, aqui representado por essa injeção de contraste à região septal e o eletrodo chegando até a região septal esquerda, encontrando o ramo esquerdo. E vejam o que é possível fazer com isso. Aqui um bloqueio de ramo direito com BDAS, que é completamente corrigido com esse tipo de estimulação. Essa estimulação fisiológica vem crescendo tanto que, em 2019, ela já entrou nos guidelines de estimulação cardíaca. E ela é considerada como 2A para todos os pacientes que apresentam disfunção ventricular com fração de ejeção entre 36% e 50%. Abaixo de 35% são candidatos à ressincronização, e os pacientes entre 36% e 50%, que terão mais do que 40% de tempo de estimulação, se beneficiam desse tipo de estimulação. E ela é considerada como 2B para todos os pacientes que apresentam um nível de bloqueio proximal. Só que essas considerações são feitas desde a época que só existia estimulação do feixe de His proximal. Talvez, e na verdade com certeza, essas diretrizes vão mudar, encarando agora a estimulação do sistema de condução mais distal como o ramo esquerdo. Aonde que a estimulação fisiológica se encaixa? Praticamente todos os nossos pacientes hoje são submetidos à estimulação do sistema de condução. Vejam aqui 5 exemplos em que a estimulação fisiológica mostra alguns benefícios, tanto ela no cenário de ressincronização, como em miocardiopatias que são induzidas por estimulação convencional e depois são corrigidas com a estimulação fisiológica, como em pacientes com fibrilação atrial com baixa ou alta resposta ventricular e principalmente nos casos de BAVT, como eu vou mostrar para vocês nos próximos diapositivos. Então vejam aqui um caso de um paciente com fibrilação atrial permanente, com frequência média em torno de 81, porém sintomático aos esforços. A frequência cardíaca ia a 125 batimentos por minuto durante as atividades que demandavam esforço. Esse paciente é um ótimo candidato à realização da estimulação fisiológica e um bloqueio atrioventricular, porque nisso você torna a frequência muito mais regular e muito mais controlada. Vejam aqui que o mesmo paciente apresenta agora uma frequência média de 81, porém a frequência ao esforço é muito mais controlada. Isso já foi mostrado na literatura, mostrando que esses pacientes que apresentam fibrilação atrial permanente, mesmo com resposta controlada, como a gente viu nesse caso, se beneficiam com melhora dos diâmetros cardíacos e uma melhora da fração de ejeção. Inclusive os pacientes que apresentam fração de ejeção preservada. Eles apresentam uma melhora adicional além do que já estava preservado. No contexto de estimulação para pacientes com bloqueio atrioventricular, temos 2 estudos, não são ensaios clínicos randomizados, porque ainda não existe ensaio clínico randomizado sobre estimulação fisiológica, mas são séries de casos grandes aqui, em torno de 700 pacientes com estimulação, alguns com estimulação fisiológica, outros comparados com a estimulação muscular, mostrando que existe uma tendência de redução de mais ou menos de 30% no desfecho combinado de morte, hospitalização por insuficiência cardíaca ou upgrade para ressincronização. E naqueles pacientes em que efetivamente se usa o marcapasso, aqueles que têm mais do que 20% de estimulação cardíaca, há uma redução
na monta de 35% desses mesmos desfechos combinados. Aqui se trata de estimulação rissiana, mas os números se mantêm quando a gente fala em estimulação do ramo esquerdo. Esse trabalho foi apresentado esse ano no Congresso de Arritmia americano, mostrando que a estimulação do ramo esquerdo, quando comparada à estimulação do ventrículo direito, numa série de mais ou menos o mesmo número de pacientes, em torno de 700 pacientes, com segmento médio de 600 dias, mostrando uma redução de desfecho combinado, como morte, hospitalização por insuficiência cardíaca e upgrade para ressincronização, na monta de 54%, tá? Com significância estatística. E quando se analisa somente mortalidade, vejam que há uma redução em torno de 42% de desfecho de mortalidade, mostrando que quem foi submetido à estimulação fisiológica apresenta quase que a metade da mortalidade de quem tem estimulação convencional. Esses números vão de encontro aos nossos. Esses são os nossos dados que foram enviados ao Arquivo Brasileiro de Cardiologia e aguarda a publicação dos nossos primeiros 54 pacientes com estimulação do ramo esquerdo do sistema RIS/Purkinje. Vejam aqui que se trata de uma população bastante heterogênea, que corresponde à literatura, e os nossos limiares de implantes são muito bons, com uma grande melhora do complexo QRS em relação ao basal, saindo de 138 milissegundos para 120 milissegundos. E no contexto da insuficiência cardíaca, onde é que a estimulação fisiológica se encaixa? Vejam esse paciente de 80 anos com bloqueio de ramo esquerdo bastante alargado, fração de ejeção de 17% nesse momento, e com um QRS em torno de 230 milissegundos, que quando submetido ao implante de um eletrodo junto ao feixe de His, como a gente pode ver aqui, esse eletrodo está posicionado no ângulo formado pela prótese colocada na válvula aórtica. Quando se estimula a região do feixe de His abaixo do ponto do bloqueio de ramo esquerdo que foi causado pela prótese, se consegue um QRS completamente normal. Então, essa paciente apresentou uma grande melhora, estando com fração de ejeção em torno de 45%. E é nesse contexto que a estimulação do sistema de condução vem para mostrar bastante força. Nesse cenário se encaixa um trabalho em que eu tive a honra de participar, que foi apresentado no ano passado no Congresso Americano de Eletrofisiologia e publicado no JACC em 2020, mostrando que a estimulação do ramo esquerdo nesse cenário da insuficiência cardíaca, ela pode ser realizada com sucesso em 85% dos pacientes, com uma grande redução do complexo QRS, uma melhora da classe funcional, uma melhora da fração de ejeção e dos diâmetros cardíacos, comparados ou talvez melhor aos pacientes que são submetidos à ressincronização convencional. E o trabalho que mais reforça esse tipo de estimulação no cenário da disfunção ventricular é esse trabalho publicado pelo Dr. Huang no ano passado, mostrando que quase 75% dos pacientes com miocardiopatia dilatada não isquêmica e bloqueio de ramo esquerdo, eles se tornam super respondedores a esse tipo de terapia, mais do que 50% no valor absoluto da fração de ejeção. Ou seja, o nosso número médio de superrespondedores com estimulação biventricular é em torno de 25%, e aqui nesse cenário a gente alcançou 75% de resposta. Mostrando que a estimulação do sistema de condução ela é muito promissora nesse cenário da disfunção ventricular associada a bloqueio de ramo esquerdo. E uma das coisas que eu aposto muito e que eu acho que vai ser o cenário é a combinação das duas terapias. Vejam aqui que 2/3 dos pacientes apresentam um bloqueio de ramo esquerdo em nível proximal. E aí o posicionamento de um eletrodo na porção abaixo do bloqueio resolveria o problema. Porém, 1/3 deles apresentam um bloqueio mais distal, como exemplificado por essas barrinhas aqui. E isso faz com que a estimulação nesse ponto ela é parcialmente corrigida pela estimulação do sistema de condução. Ou então, quando o paciente apresenta uma cicatriz, faz com que o estímulo conduza muito lento nessa região. Esse é o cenário ideal para a estimulação combinada, em que você estimula o ramo esquerdo, combina com o eletrodo do seio coronário, hoje chamado de HOT-CRT ou LOT-CRT, de acordo com a posição do eletrodo. Vejam aqui um exemplo clássico disso, de um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, com QRS em torno de 210 milissegundos, e o ponto em que a gente está estimulando aqui pelo intervalo é o feixe de His, mostrando uma correção parcial. O QRS ainda apresenta 153 milissegundos. Então, vejam aqui que através da estimulação do feixe de His,
a gente só consegue uma correção parcial. Então, se acrescenta um eletrodo, aqui uma venografia do sistema venoso cardíaco, o posicionamento de um eletrodo no seio coronário, como seria muito semelhante à ressincronização convencional, e quando você usa esses 2 pontos de estimulação, há um adicional benefício no complexo QRS, tornando ele agora com 117 milissegundos, muito mais fisiológico e muito mais efetivo na sístole mecânica do coração. Isso faz com que o nosso fluxograma de estimulação cardíaca, seja ela para marca-passo convencional ou para ressincronização cardíaca, inclua a estimulação do sistema de condução praticamente em todos os pacientes, fazendo com que, de 3 anos para cá, todos os pacientes que são submetidos a procedimento de estimulação cardíaca pelo nosso serviço aqui no SOS recebam alguma forma de estimulação fisiológica. Então, como considerações finais, eu queria dizer para vocês que a estimulação do sistema de condução cardíaca ela é factível na grande maioria dos casos e apresenta ótimos resultados agudos. Ela mantém a fisiologia do sistema de condução His-Purkinje. Ela é mais benéfica que a estimulação muscular do ventrículo direito, comprovadamente através de ensaios clínicos de caso controle, mostrando uma redução de mortalidade. Provavelmente ela é mais fisiológica do que o que a gente tem hoje de mais fisiológico, que é a estimulação biventricular. E muito provavelmente será a modalidade de escolha para a estimulação cardíaca para todos os nossos pacientes em curtíssimo tempo. Queria agradecer a atenção de vocês. Meu muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Maurício Spessato, eu sou cardiologista, eletrofisiologista, especialista em estimulação cardíaca artificial. Coube a mim falar sobre o tema CDI subcutâneo. Eu declaro não haver conflito de interesse para essa apresentação. Então, assim, a tecnologia, ela vem solucionar os problemas da humanidade, né? Assim como os carros elétricos vieram aí solucionar os problemas relacionados à questão de consumo de combustíveis fósseis e poluição, a tecnologia do CDI transvenoso, ela veio nos auxiliar aí no tratamento e prevenção de morte súbita, e isso foi de grande valia, às custas de algumas complicações, né? Então, a gente acabou aumentando muito o índice de infecções relacionadas aos cabos eletrodos, causando endocardite, infecção de loja, fratura de eletrodo, múltiplos eletrodos, né? E, então, o CDI subcutâneo foi uma tecnologia nova que veio tentar ajudar uma tecnologia já existente para aperfeiçoar. O que é o CDI subcutâneo, então? Ele consiste no implante de um eletrodo subcutâneo e um gerador de cardiocirculador que é implantado na região subcutânea, na linha axilar média esquerda, e ele tem o princípio de não utilizar os cabos eletrodos transvenosos, né? O tratamento convencional até então. E, atualmente, ele é disponibilizado somente pela empresa Boston Scientific. Tá? Esse aqui é o último gerador da Boston, e aqui é um esquema como o eletrodo e o gerador ficam expostos no tórax. Então, por que o CDI subcutâneo? Né? A gente sabe que o CDI transvenoso, ele acaba tendo algumas complicações, tanto complicações agudas como complicações crônicas, né? Agudas relacionadas ao próprio implante, como pneumotórax, hemotórax, algumas perfurações dos eletrodos, das bainhas, enfim, acaba que também pode levar até, em alguns casos, tamponamento cardíaco. E relacionadas às complicações crônicas, a gente tem as complicações vasculares, as complicações tromboembólicas, né, as fraturas dos eletrodos, os deslocamentos e a temida endocardite. Então, essas são algumas complicações relacionadas aos dispositivos endovenosos. E o CDI endocárdico, ou CDI transvenoso, né, esse estudo publicado aqui em 2015, mostrou que dentro de 6 anos de acompanhamento, cerca de 15% dos pacientes vão apresentar algum tipo de complicação relacionada ao eletrodo transvenoso. Ou seja, a cada 18 pessoas que têm um CDI, 3 vão apresentar algum tipo de complicação em 6 anos. E essas complicações geralmente são relacionadas à falha do eletrodo, relacionadas ao implante do eletrodo, e 3% relacionadas à infecção. Esse aqui é um outro estudo que mostrou que quando o paciente tem uma infecção relacionada ao dispositivo,
ele, dentro de um ano, se for uma infecção relacionada ao somente à loja do dispositivo, esse paciente vai ter cerca de 12% de mortalidade. Se for relacionada já a um problema, uma infecção endovascular, essa mortalidade aumenta bastante, 31% dentro de um ano. E a gente sabe que a maioria dos pacientes que têm um CDI acabam que não necessitam da estimulação para a bradicardia, porque o CDI também é um marca-passo, então ele tem a função de estimulação. Porém, esse estudo aqui, publicado no JACC em 2017, mostrou que 72% dos pacientes que têm um CDI, seja dupla câmara ou monocameral, eles acabam que não necessitando da função de estimulação, né? Portanto, o CDI subcutâneo ele veio nesse intuito de diminuir essas complicações e facilitar aí a estimulação e a prevenção de morte súbita. Aqui um histórico de como esse dispositivo ficou habilitado aí para o nosso uso no dia a dia. Os estudos iniciais iniciaram em 2002, porém, somente em 2009, após o CDI subcutâneo ganhou o selo aí para estar comercializado, né? A partir desse estudo CE Mark Study, esse dispositivo passou a ser comercializado e desde 2010, 2011 a 2014 surgiram vários estudos no intuito de mostrar a eficácia e a segurança desse dispositivo. E vários estudos foram, mas estudos somente, estudos observacionais e meta-análise, que foram suficientes para mostrar que esse dispositivo era seguro. Eu destaco aqui o ID Trial, com 321 pacientes, e o Effortless, com 985 pacientes, que foram os estudos assim, que tiveram maior abrangência nesse período. A partir de 2015, eles foram, o CDI subcutâneo, quando entrou na segunda geração, ele acabou entrando, então, sendo incluído nas diretrizes da ESC como classe 2A. E a partir de 2017, que é a diretriz atual, a mais recente, ele passou a ter indicação 1 e indicação 2A, que eu vou mostrar adiante. O CDI, então, ele é tão eficaz quanto o CDI convencional. Essa pergunta ela foi melhor respondida no ano passado, quando a gente teve um estudo, realmente um estudo de assim, bastante importância, né? Foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine, e que é o estudo Praetório, né? Então, ele foi um estudo multicêntrico, randomizado, de não inferioridade, que avaliou 849 pacientes e randomizou 426 pacientes para um braço do CDI subcutâneo e 423 para um braço do CDI transvenoso. O desfecho primário combinado foi de choques inapropriados e complicações. E esse desfecho foi semelhante entre o CDI subcutâneo e o CDI convencional. Quando a gente acaba por avaliar separadamente, a gente vê que o CDI, as complicações relacionadas ao implante e segmento, nesse período de 5 anos de segmento, o CDI transvenoso acabou apresentando maior taxa de complicações, seja infecciosas, seja perfurações, seja deslocamento de eletrodo, do que comparado ao CDI subcutâneo. Quando a gente avalia a questão dos choques inapropriados, o CDI subcutâneo ele acabou apresentando uma taxa maior do que o CDI convencional. Então, quais são as vantagens do CDI subcutâneo, né? Ele, obviamente, então, ele é menos invasivo, ele vai acabar eliminando a possibilidade de lesões vasculares, isso é muito importante em pacientes jovens que vão apresentar, ao longo do tempo, necessidade de troca de dispositivos, ou seja, tem uma perspectiva de vida longa, né? Então, ele vai eliminar essa possibilidade de lesões vasculares, consequentemente, vai reduzir a possibilidade de infecção sistêmica, vai preservar esse acesso venoso, que é muito importante, né? E, em relacionado ao próprio implante, ele vai eliminar a necessidade de fluoroscopia durante o implante. Quais são as desvantagens, então, do CDI subcutâneo? Ele não se aplica como marca-passo convencional, como eu já havia dito. Então, se o paciente necessita uma terapia de ressincronização, ele também não vai ser aplicado. E a outra desvantagem é que são uma terapia baseada apenas em choque. Então, pacientes que necessitam
de terapia antitaquicardia, ou seja, terapia de ATP, que é a reversão de arritmia com uma programação estabelecida, o CDI subcutâneo ele não tem essa função. Ele também necessita de energias de choque mais altas e tem a bateria com menos longevidade. O gerador é um pouquinho maior, mas isso vem melhorando com as novas tecnologias com o passar do tempo. As terapias inapropriadas, elas aconteciam mais agora com as novas gerações de geradores, isso vem diminuindo com os filtros novos que vêm surgindo, então cada vez menos a gente tem oversense da onda T, taquicardias supraventiculares que acabavam levando a uma terapia inapropriada. Qual que é o candidato, então, ideal para um CDI subcutâneo? É aquele paciente que ele não tem bradicardia, ele não tem um bloqueio avançado, ele não vai precisar estimular, né, não ter a função de estimulação. Aquele paciente que teve uma arritmia, uma prevenção secundária devido a uma arritmia polimórfica, uma fibrilação ventricular. Aquele paciente que é jovem, tem uma expectativa de vida longa. Pacientes que têm cardiopatia congênita, que têm shunt, que vão necessitar ali, que podem ter maior risco de infecções ao longo do tempo. Pacientes com limitações de acesso, já com obstruções ali na subclávia, enfim. E aqueles pacientes que são submetidos, que fazem hemodiálise, porque são pacientes mais suscetíveis a infecções, bem como aqueles pacientes de risco elevado de infecção, imunossuprimidos, diabéticos. Aqui, a última guideline, diretriz disponível do ano de 2017, da AHA-ACC-HRS, que mostra, então, que os pacientes que têm indicação 1A são aqueles pacientes que têm indicação de CDI e têm um acesso venoso inadequado com alto risco de infecção, porém, esses pacientes não podem ter necessidade de estimulação antibradicárdica ou estimulação antitaquicárdica ou uma necessidade de ressincronização. A classe de indicação 2A, eu acho que talvez é a mais importante, que são todos aqueles pacientes com indicação de CDI. Porém, esse paciente não vai poder ter a necessidade de estimulação antibradicárdica, antitaquicárdica, né? E quais pacientes que não devem receber o CDI? São aqueles pacientes que o paciente que necessita, então, uma estimulação, né? Vai precisar do marca-passo de estimulação, ou vai precisar de uma terapia de ATP, ou aqueles pacientes submetidos à ressincronização cardíaca. Uma coisa importante de falar é o screening pré-implante. Todo paciente tem que passar por um screening pré-implante. O paciente pode ser reprovado nesse screening e esse CDI subcutâneo pode não ser indicado. Antigamente, era feito manualmente, através de colocação, feito um eletro, com 3 derivações nesses vetores aqui do primário, secundário e alternativo, colocava-se um template, se o QRS ficava dentro desse template, a onda T não ficava fora, o QRS ficava dentro, esse paciente passava no teste, então era submetido. Atualmente, já os próprios programadores, eles fazem essa avaliação automaticamente. A técnica cirúrgica, ela consiste em uma técnica, teoricamente simples, onde a gente faz na verdade, um implante de um CDI não chega a ser subcutâneo, mas sim intermuscular. A gente faz uma incisão nessa região aqui, entre o quinto e sexto espaço intercostal, respeitando essas linhas anatômicas de Langer, né? E o gerador deve ser implantado posteriormente à linha da axilar anterior, entre esse grande dorsal e o serrátil anterior. Atualmente, nós utilizamos a técnica de 2 incisões, onde é feita uma incisão aqui, inicialmente, onde o gerador vai ficar implantado. A gente utiliza um introdutor longo, onde é exposto o eletrodo aqui, nessa forma aqui da figura acima. Posteriormente, a gente faz uma incisão, são 2 incisões, então essa incisão aqui a gente utiliza novamente o introdutor, passando paralelamente ao externo. Essa região aqui é 1 centímetro acima, é ao lado do apêndice tifoide, e a gente introduz esse eletrodo bem superficialmente ali, encostado ao lado do externo, para que ele faça, então, um vetor bem adequado para passar no teste ali da desfibrilação. O posicionamento adequado ao final do procedimento é esse, né? Aqui em AP e em lateral. O gerador aqui, o eletrodo nessa posição,
e o outro eletrodo proximal nessa região da apêndice tifoide, e aqui em cima, paralelo ao externo. É importante, então, a gente falar também do teste de desfibrilação, que ainda é necessário. A gente antigamente necessitava, com os CDIs transvenosos, fazer o teste de desfibrilação, com o CDI subcutâneo ainda é necessário, então é induzido com cerca de 50 Hz, a indução pelo programador, e aí desferido um choque de 65 joules para realizar o teste. Ainda esse teste é necessário, futuramente, provavelmente, isso não vai ser mais necessário. Aqui mostrando o teste de desfibrilação, a indução e a reversão. Só para terminar, então, vou mostrar aqui um caso clínico de um paciente de 17 anos, masculino, natural de Florianópolis, deu entrada com palpitações, pré-síncope. Esse era o eletro da taquicardia ventricular, aqui fazendo taquicardia ventricular, está ruim de ver aqui no eletro, mas fazendo taquicardia ventricular não sustentada. Esse paciente foi submetido a uma ressonância que mostrou uma displasia ritmogênica do ventrículo direito. Esse paciente, então, foi submetido a um implante de um CDI subcutâneo no Hospital SOS Cardio no dia 14 de 12 do ano passado pela nossa equipe. E esse paciente, recentemente, agora no dia 22 de agosto, teve, então, o seu primeiro choque apropriado, né? E aqui, então, está o relatório completo, né, do tratamento, onde iniciou aqui com algumas extracícias e teve a indução da arritmia ventricular, e aqui, então, foi desferido o choque apropriado com a reversão do evento a qual o paciente foi acometido. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite para o simpósio de arritmia cardíaca. Me chamo Gustavo Zenatti, sou cardiologista, faço a parte de arritmia clínica aqui na Ritmos Arritmia e Cardiologia em Chapecó, e fico muito grato. Hoje meu tema vai ser sobre indicação de CDI nas cardiopatias. Então, como nosso assunto é sobre CDI, então a gente sabe que o CDI é um dispositivo eletrônico que antigamente, preferencialmente, era implantado tipo um marca-passo, com cabos, vamos dizer assim, com punção venosa. Hoje já tem o CDI subcutâneo também e outras tecnologias mais modernas. O CDI, então, ele tem uma terapia que funciona como marca-passo e tem uma propriedade extra, que é a terapia de choque antitaquicardia, que pode salvar a vida contra uma arritmia ventricular maligna. No raio-x, a gente consegue diferenciar por essa densidade aumentada na ponta do eletrodo ventricular, em que a gente vê isso aqui é um cabo de CDI. As arritmias ventriculares, elas podem se manifestar com fibrilação ventricular, torsade Poin, flutter, TVs monomórfica, polimórfica, TVs bidirecionais. Todas são a via final comum de alguma cardiopatia que predispõe a arritmias. Então, a gente tem cardiopatias estruturalmente normais, que a gente chama de características genéticas, Brugada, QT longo, TVPC, QT curto, pacientes com cardiopatia estrutural, ou seja, com doenças, cardiopatia isquêmica, cardiopatias dilatadas, displasia, chagas, hipertrófica, e ainda aquele limbo, a repolarização precoce, FV idiopática e exercício de acoplamento ultracurto, que são doenças que não se englobam nem de cardiopatia estrutural, nem de, vamos dizer assim, propriamente genéticas, né? O CDI, ele começou desde que Mirovsky, em 65, começou a pesquisar ele, colocou primeiro em animais, em 80 foi feito o primeiro implante humano, né? Em 85 foi feita a aprovação pelo FDA, e desde lá a gente vê vários estudos de prevenção secundária nesse gráfico cinza, os mais clássicos, o IVID, o CASH e o CITES, que foram para utilização de CDI em prevenção secundária, e depois começou a se utilizar também em prevenção primária, pacientes que não tinham eventos arrítmicos, colocar preventivamente. Uma pergunta que, como o tema é quando indicar CDI, a gente vai começar com uma pergunta ao contrário, quando não deve ser indicado. Então, pacientes que têm arritmias ventriculares por causas completamente irreversíveis, medicamento, distúrbio hidroeletrolítico, magnésio muito baixo, potássio baixo, essa não é uma indicação de CDI. Pacientes com expectativa de vida muito curta por uma outra doença, câncer avançado, ou a própria cardiopatia que tem uma limitação, a gente também não indica CDI. Tempestade elétrica, o CDI não é para cura da arritmia, é para
na verdade, é para abortar a arritmia. Então, em caso de tempestade elétrica, a gente nunca vai implantar o CDI. E pacientes, como eu falei, com doenças avançadas. A gente vai dividir por alguns grupos e a gente vai começar com cardiopatia isquêmica, que talvez seja a doença mais prevalente. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Começando com prevenção secundária, ou seja, pacientes com coronariopatia isquêmica e que tiveram ou uma morte cardíaca, uma morte súbita abortada, uma taquicardia ventricular, o FV, obviamente a FV é uma parada, mas com estabilidade hemodinâmica TV, e uma TV estável, com causa irreversível, a gente vai avaliar esse paciente. Tem algum fator modificável? Isso foi vigência de distúrbio hidroeletrolítico, algum fator metabólico, medicamento que predispôs a isso, ou um infarto agudo, que é tratável? Se tiver isso, a gente não indica o CDI naquele momento. Não teve nenhuma causa reversível, está indicado um implante de CDI. Então, a prevenção secundária é quando o paciente desenvolve uma arritmia ventricular na ausência de alguma causa reversível e tem uma expectativa de vida maior do que 1 ano. O substrato, geralmente, são as fibroses miocárdicas que geram, na verdade, junto com o tecido vivo, que geram um substrato para circuito de reentrada e as arritmias ventriculares. Os estudos que a gente comentou de prevenção secundária foram baseados em comparação entre CDI versus antiarrítmicos. A gente percebe que a maior parte dos pacientes nesses estudos tinham disfunções graves e a comparação era de CDI versus amiodarona. E a gente vê que houve redução constante e sustentada nos 3 estudos, com um NNT muito baixo, sugerindo então que o CDI ele é melhor do que a amiodarona no caso de um paciente que já teve alguma arritmia potencialmente fatal no paciente com cardiopatia isquêmica. Partindo por agora para um outro slide, que também é uma situação muito comum, um paciente sabidamente com cardiopatia isquêmica, com coronariopatia, e ele entra no pronto-socorro ou vem procurar você com um quadro de síncope. Então, nesses pacientes, a gente tem que ver o seguinte: se a síncope for indeterminada ou provavelmente cardíaca, que é o quê? Síncope com palpitação precedendo o evento, síncope em posição supina, síncope desliga-liga ou com pródios muito curtos, em que você exclui hipotensão medicamentosa ou outros fatores, a gente precisa considerar o seguinte: se ele tiver disfunção ventricular menor que 35%, já é indicação de CDI, porque é uma síncope que potencialmente pode ter uma causa arrítmica nessa situação. Se ele não tiver uma disfunção tão grave e você acha que pode ser uma síncope cardíaca, indicação de estudo eletrofisiológico. Se o paciente tiver indução de alguma arritmia ventricular, uma ATV, provavelmente você indica um CDI para esse paciente. Então, no guideline 2017, que é para manejo de pacientes com arritmias ventriculares e prevenção de morte súbita, em resumo de tudo que a gente falou: pacientes com doença isquêmica miocárdica que sobrevivem a morte súbita ou arritmias ventriculares instáveis ou uma taquicardia ventricular sem uma causa reversível, você considera o CDI desde que o paciente tenha uma expectativa de vida maior do que 1 ano. Quando a gente fala em prevenção primária, é um paciente que tem uma cardiopatia isquêmica, ele já sofreu um infarto, ele tem coronariopatia crônica, ele foi revascularizado, e ele nunca teve um evento arrítmico. Então, a gente está antecipando esse processo. Então, quais são os pacientes que a gente colocar um CDI nesses pacientes, a gente pode ter uma redução de mortalidade? Então, a gente sabe que na miocardiopatia isquêmica, a gente tem um músculo miocárdio com 2 situações: músculo hibernado, que a gente precisa considerar, que é aquele que cronicamente está obstruído, então você revasculariza, ele melhora, e o atordoado, pós-infarto agudo, por exemplo, ele fica, vamos dizer assim, meio que bobo e rapidamente volta à função, né? Isso é muito importante para definir nossa conduta em relação à prevenção primária. Então, pacientes com doença isquêmica muito grave, menor do que 40% de fração de ejeção, e aí vamos considerar aqui, ele já teve infarto, foi revascularizado, colocou um stent há mais de 40 dias. Ele fez revascularização miocárdica e já passou 90 dias. Então, a gente vai para essa ponta. Depois de 90 dias de revascularização, 40 dias de infarto, ele permaneceu com disfunção grave, CDI. Se ele permanecer com disfunção grave, 35% de fração de ejeção, classe funcional 2 e 3, CDI também.
fração de ejeção menor que 40% com TVNS, por isso que o papel do Holter nesses pacientes de acompanhamento, você pode induzir um estudo eletrofisiológico, indicar, se tiver uma TV indutível, CDI também, né? Ou pacientes com classe funcional 4, com disfunção grave, menor que 35%, mas que tem uma proposta de cura. Está em fila de transplante, você também pode indicar CDI. Se acontecer antes desse tempo, de 3 meses para a cirurgia, e 40 dias, se você precisa colocar um marcapasso por outro motivo, o paciente bloqueou, e o paciente tem algumas TVNS, tem disfunção, você pode até indicar o estudo eletrofisiológico, e se tiver TV indutível, indicar CDI também para esse paciente. Passando para a próxima etapa, miocardiopatias não isquêmicas, né? A gente vê que as miocardiopatias não isquêmicas, a gente tem um grupo de hipertensivas, valopatias, miocardites, né? E tem outras causas genéticas, displasia de VD, infiltrativas como sarcoidose e outras causas que a gente fica como idiopáticas. O papel da ressonância ele é muito importante para diagnóstico e para prognóstico. Quanto maior a área de fibrose, maior risco arrítmico. E o papel genético aqui também, ou seja, ter a definição de genes que potencialmente podem ser mais graves, mais arritmogênicos, isso define a nossa conduta também. Por isso que miocardiopatias de etiologia indeterminada, a pesquisa genética nos ajuda a definir conduta. Então, baseado nisso, em 2019, uma avaliação, um consenso, né, de cardiopatias potencialmente arrítmicas que a gente fala, foi definido o quê? Foi definido a mesma coisa. TV instável, FV, morte súbita, paciente indicação de CDI, né? Pacientes com TV hemodinamicamente tolerada, ou com síncope, ou com arritmias ventriculares, também nesse sentido, você pode indicar CDI nesses pacientes também, dependendo do grau de disfunção. E aqui vem pacientes assintomáticos, com fração de ejeção menor que 45%, um pouquinho maior do que o habitual, mas que tem algum gene, daquele que a gente comentou, laminina, fosfolamba, e que tenha ou TVNS, sexo masculino, eles também podem ser indicados CDI, porque essa doença, elas são muito mais arritmogênicas, por isso que o papel genético é muito importante na indicação do CDI profilático. Se você não tiver arritmias prévias, não tiver genes envolvidos, fração de ejeção menor que 35%, classe funcional 2 e 3, a indicação de CDI também funciona muito parecido com a miocardiopatia isquêmica. Então, para o próximo tópico, a cardiopatia hipertrófica, a gente sabe que é uma doença autossômica dominante, em que tem uma hipertrofia do septo, sem outras causas, o risco de morte súbita gira mais ou menos na faixa de 1,5% ao ano, né? E o ideal é descobrir quem é o paciente que a gente pode indicar CDI, né? Nos pacientes assintomáticos. Uma vez que o paciente já teve algum evento, a chance de morte dele sobe para 10% ao ano para os sobreviventes. Por isso que pacientes que já teve algum tipo de arritmia ventricular com instabilidade, indicação de CDI sem dúvida nenhuma. Então, que é o que confere nos dois guidelines, tanto o americano quanto o europeu. Então, para a prevenção primária, não há consenso absoluto, a gente tem vários gaps. As entidades, tanto americana quanto europeia, eles têm diferenças, e esse aqui, compartilhar com o paciente a decisão de implantar ou não CDI. Quando a gente pensa na classificação europeia, eles utilizam uma calculadora, que é uma calculadora de predição de morte súbita em 5 anos. Essa calculadora tem nos aplicativos ali, é fácil de achar na Apple, nesses aplicativos, e ela é autoexplicativa. Então, espessura, diâmetro do lado esquerdo, idade, gradiente, história familiar, TVNS, síncrona inexplicada. Não inclui resposta do teste de esteira nem fibrose. Aqui uma simulação, idade de 38 anos, septo, tamanho de átrio, gradiente, e aí a gente sai na classificação 2% de risco de mortalidade. Menor que 4% geralmente não é indicado, 4 a 6% poderia, e maior que 6% deveria ser indicado, né, excluindo pacientes menor que 16 anos e atletas de elite competitivos. E aqui é que é o guideline europeu, que fala exatamente isso que a gente conversou, em relação ao risco, maior que 6%, 4 a 6% e menor que 4% as indicações, 2A e 2B de CDI, prevenção primária. O americano ele é mais simples, ele faz, se o paciente tem prevenção secundária, indicação de CDI, se o paciente tiver qualquer fator desse,
septo maior que 30, síncope inexplicada, esse aneurisma apical, ele é sempre de prognóstico muito ruim e fração de ejeção menor que 50. Histórico familiar é indicativo, é razoável 2A. Não tem isso, tem presença de TVNS, se for criança, TVNS em criança é um alto risco, em adulto já não tanto, né? E aí a gente passa para indicação de CDI também. Não tem nenhum fator desse, não tem TVNS, é adulto, e tem área cardíaca, tem fibrose extensa, mais de 15% de massa, pode ser considerado, tá? Então, a ressonância participa do fluxograma. Quando a gente compara os dois guidelines, a gente vê que o americano é muito mais sensível e o europeu menos. É a população europeia, só que aqui a gente percebe que se você fosse aplicar o europeu para o americano, os pacientes que indicaram o CDI pelos critérios americanos, a gente perderia 1/3 dos pacientes com CDI e com choque apropriado pelo americano não seria indicado pelo score europeu. Tá? Então, existem algumas brechas nos pacientes de mais baixo risco. A gente vai falar agora o último tópico sobre CDI nas cardiopatias genéticas e outras cardiopatias que eu queria comentar. Então, canalopatias hereditárias, a gente vai considerar as beta-bloqueadores no QT longo, né? Então, é o primeiro tratamento dos pacientes que visam redução de eventos. Então, a gente tem 80% dos pacientes com QT longo, com 80, 85, QT tipo 1, 2 e 3, e a resposta ao beta-bloqueador varia de 95% a 60% no QT tipo 3. E os grupos de alto risco é o quê? QT basal maior que 500 milissegundos, tipo 2 e 3, sexo feminino tipo 2, início de sintomas muito jovem, presença de 5 PCR prévia. Então, baseado nesse fluxograma, o que a gente define? Pacientes com QT que tiveram parada cardíaca, indicação de CDI com beta-bloqueadores, né? São pacientes que têm alto potencial de risco, desde que não tenha nenhuma causa secundária envolvida, que possa aumentar o QT. QT por si só, maior do que 400 milissegundos, beta-bloqueador, né, de preferência, e aí você avalia se o paciente tiver persistência de sintomas, que é síncope, né, principalmente, você indica o CDI. Ou pacientes que têm fatores de alto risco, pacientes que já tenham QT muito alto, mesmo sem sintomas, 550 milissegundos, genótipos de piores prognósticos, isso você também pode avaliar preventivamente o uso de CDI. Isso aqui é sempre decisão também participando de um grupo de especialistas para definir a conduta. E síndrome de Brugada, que é aquela síndrome genética também, que predispõe a arritmias ventriculares. O tipo 1, que é o padrão eletrocardiográfico de Brugada, que é a corcova de golfinho, a gente percebe o tipo 2 e 3, que não existe mais 3, é tudo hoje tipo 2, eles não são definidores de diagnóstico. Então, tem tipo 1. Hoje, Brugada basicamente funciona assim, tem evento, síncope, ou alguma situação de respiração agônica noturna, ou parada cardíaca, indicação de CDI. A gente não usa mais CDI preventivo, ou CDI profilático, ou estudo eletrofisiológico de maneira geral, rotineira, para indicar CDI ou não. Então, a taxa de mortalidade e de risco de morte súbita nesses pacientes, de maneira geral, não é alta. Existem alguns grupos que podem ser um pouquinho mais de alto risco, mas ainda é muito mal definido, então o papel do estudo eletrofisiológico não está bem definido nessa situação. E o último slide que a gente vai falar sobre o sarcoidose, eu queria mencionar que é uma doença sistêmica granulomatosa, com envolvimento pulmonar e multissistêmico, o diagnóstico ressonância e PET scan, né? Quando é um envolvimento principalmente pulmonar, mas quando tem extrapulmonar, 55% tem comprometimento cardíaco. E os fatores de mau prognóstico é disfunção do ventrículo esquerdo, biventricular acometimento e fibrose. Então, como é que funciona na sarcoidose? Pacientes que tiveram qualquer tipo de evento, até TV estável, indicação de CDI. Sarcoidose é uma doença que é extremamente arritmogênica. Pacientes que têm disfunção grave, indicação de CDI também, menor que 35%. Ou se você tiver qualquer tipo de síncope, mesmo com fibrose na ressonância, ou que você vai indicar um marcapasso por doença do sistema de condução. Sarcoidose ela evolui muito com bloqueios atrioventriculares avançados com indicação de marcapasso. Se porventura tiver qualquer fator desse, você pode indicar estudo eletrofisiológico para avaliar se o paciente é candidato a CDI, né?
Então, eu queria agradecer a todos a oportunidade. Essa aqui é a cidade de Chapecó, muito bonita, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, uma cidade maravilhosa que nos adotou com muito carinho. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Clóvis Freeman Júnior, sou cardiologista e eletrofisiologista intervencionista da Clínica Ritmo no Hospital SOS Cardio. Hoje à tarde irei conversar e debater com vocês sobre o monitoramento cardíaco através das novas tecnologias, um tema que vem passando por recentes avanços e importantes modificações. Gostaria de iniciar informando que não possuo nenhum conflito de interesse e que essas informações aqui trazidas e expostas tratam-se das minhas concepções pessoais sobre o tema, embasado na literatura vigente. Por introdução, a metodologia tradicional de monitorização diagnóstica representa uma significativa demanda por serviços médicos e hospitalares. Ela é ilustrada pelos exames de Holter e eletrocardiograma, que exigem que durante a monitorização o paciente manifeste queixas ou sintomas condizentes com arritmias, para que o evento seja documentado e o esclarecimento diagnóstico. Ela, dessa forma, mais acurada para casos em que os pacientes possuem eventos mais frequentes, mas não consegue preencher todas as necessidades cotidianas. Para os casos de eventos mais paroxísticos, um importante avanço obtido ao longo do tempo foi o emprego dos dispositivos implantados, que são ferramentas que nos permitem, após uma pequena cirurgia, manter uma monitorização permanente do paciente e uma releitura retrospectiva dos eventos através da interrogação do dispositivo. O dispositivo é implantado no subcutâneo do paciente e ele é liberado no mesmo dia para domicílio. Quando ele manifestar algum sintoma que levou ao implante do dispositivo, ele é orientado a procurar um serviço de emergência e acionar a equipe responsável pelo implante para que seja feita uma interrogação e identificação do evento que levou ao sintoma. Esse dispositivo ele tem a capacidade de realizar um traçado semelhante a um eletrocardiograma, que pode ser interpretado como uma arritmia, uma pausa do coração, etc. O dispositivo é programado e também ele é interrogado na mesma forma que um marca-passo. Então, o programador é o mesmo que a gente utiliza nas duas técnicas. As tecnologias de vigilância ocupam um significativo espaço no nosso cotidiano. Seu avanço e emprego na área médica pode impactar drasticamente nos desfechos clínicos, facilitando o diagnóstico e garantindo celeridade no tratamento de doenças complexas. Dentro das novas tecnologias desenvolvidas, uma recente inovação proporcionada pela indústria foi a monitorização do ritmo cardíaco através de relógios eletrônicos, como o Apple Watch. O Apple Watch obteve validação após o artigo publicado no New England em 2019, em que foram cadastrados 419.297 pacientes por todo o território americano, que foram acompanhados por um período médio de 117 dias. Esses pacientes tinham fatores de risco por desenvolvimento de fibrilação atrial, também como queixas condizentes com a manifestação da mesma, né? O relógio estava programado para realizar a coleta de pulsos irregulares e formar um traçado do ritmo cardíaco nesse momento e armazenar e enviar para uma nuvem para depois ser processado o trabalho, né? Cerca de 34% dos pacientes que manifestaram com detecção do pulso irregular foram diagnosticados com fibrilação atrial no segmento clínico. Essa associação entre o pulso irregular diagnosticado pelo Apple Watch com a formação do traçado levou a um valor preditivo positivo para a fibrilação atrial na ordem de 71%. Aqui na direita da tela, eu apresento para vocês um traçado exemplificando o que o Apple Watch faz. Não é um eletrocardiograma, é um traçado, digamos, eletrocardiográfico, né, em que a gente tem complexos QRS irregulares, com ausência de ondas P, sugerindo, como acertadamente o aparelho informa, um diagnóstico de fibrilação atrial. Essa tecnologia tem sido bastante aliada no nosso serviço, pois como abordamos vários pacientes com fibrilação atrial, inclusive no cenário de ablação, não é incomum que solicitemos que quando ele apresentar o evento da palpitação, o evento que ele informava como antes
o evento associado à arritmia, que ele nos envie esse traçado para que a gente possa avaliar e proporcionar alguma conduta mesmo à distância. Além da tecnologia do Apple Watch, outro dispositivo de fácil manuseio que foi recentemente validado pelo FDA foi o dispositivo de Kardia Mobile. Tá? O dispositivo Kardia Mobile é um aparelho de leitura digital em que são posicionados os dedos de ambas as mãos, indicador e médio, sobre ele, para a confecção de um traçado semiprofissional que se equivale à derivação D1. O aparelho é pareado a um smartphone que, através de um software específico, vai realizar uma leitura do ritmo apresentado e fornecer um diagnóstico, certo? Todo esse protocolo e esse software foram validados após um trabalho prospectivo e não randomizado realizado nos Estados Unidos com 100 pacientes que apresentavam diagnóstico de fibrilação atrial paroxística prévia e foram acompanhados num segmento de 3 meses. Acontecia da seguinte forma: o paciente notava sintomas de fibrilação atrial, realizava a coleta do traçado e esse traçado era enviado para o serviço responsável pela pesquisa. O serviço responsável pela pesquisa comparava o laudo do dispositivo versus o laudo dos especialistas, que podiam ser de 1 a 3 eletrofisiologistas avaliando o mesmo traçado para atingir a conclusão diagnóstica. Essa metodologia, esse trabalho, conseguiu concluir que é um método bastante acurado, trazendo uma sensibilidade de até 93% para o diagnóstico de FA, com uma especificidade de 84%. Além da utilização na fibrilação atrial, o paciente pode, as utilidades desse dispositivo, elas são infinitas. Eu trago aqui um exemplo do nosso serviço de um senhor de 61 anos, hipertenso, com diagnóstico de palpitações paroxísticas há pelo menos 15 anos. Esse paciente manifestava as palpitações, se dirigia até o hospital e, ao chegar lá, as palpitações já haviam cessado, o eletrocardiograma era sinusal. Passava por consultas frequentes com cardiologistas, quando eram solicitados testes de esforço e outros exames de monitorização, sem nunca ter obtido uma conclusão diagnóstica. Ele, por motivo próprio, mesmo por conhecimento com um outro amigo, ele acabou comprando esse dispositivo e, durante um evento de palpitação, ele registrou para nós essa arritmia. Ele apresentou essa arritmia para o cardiologista clínico dele, que encaminhou ao nosso serviço. A gente notou se tratar de uma taquicardia supraventricular, apesar de ser um traçado único, é bastante sugestivo. Encaminhamos o paciente para um estudo eletrofisiológico. Quando ele foi confirmado o diagnóstico de uma taquicardia por reentrada nodal, foi ablacionado no mesmo procedimento. Além das tecnologias diagnósticas, significativos avanços também foram realizados para pacientes, para monitoramento de pacientes com alto risco para desfechos favoráveis, que são aqueles pacientes portadores de ressincronizadores e CDIs. Hoje, nós dispomos de uma tecnologia de monitoramento remoto dos dispositivos de CDI e ressincronização. Isso trata-se de um sistema de transmissão em que um aparelho externo faz contato via Bluetooth com o CDI ou o ressincronizador, coleta diariamente as informações registradas pelo aparelho e as testagens do marca-passo, enviam para uma nuvem, que depois é processada numa plataforma pela equipe médica responsável pelo paciente. O monitoramento remoto tem por objetivo uma vigilância frequente dos pacientes de alto risco, o controle de todos os parâmetros eletrônicos dos dispositivos implantados, como bateria, detecção de arritmia, funcionamento dos eletrodos e percentual de estimulação para os casos de ressincronização cardíaca. Essa tecnologia ela permite uma redução da necessidade de visitas clínicas. Muitos pacientes são extremos idosos, vivemos um momento de pandemia em que muitos pacientes evitaram procurar o médico, então foi uma forma também de adequação do serviço à telemedicina, né? Quanto mais tu vigiar o seu paciente, mais mais coisas vai se ver, né? E mais precoce vamos poder intervir para a redução de eventos cardiovasculares maiores.
Diante de todas essas transformações, a nossa equipe se mobilizou para desenvolvimento de uma unidade de monitoramento remoto. Essa aqui é uma foto que ilustra a Angélica trabalhando na nossa unidade de monitoramento remoto. Todos os dias nós realizamos uma checagem dos eventos registrados pelos aparelhos nas últimas 24 horas e eu ou o Alexandre auxiliamos ela na interpretação dos eventos, né? A gente recebe uma agenda como essa, em que os dados são classificados em vermelho, amarelo ou sem cor. Sendo o vermelho alerta vermelho, né? O amarelo um sinal de atenção com algum evento um pouco menor, e os pacientes que está tudo bem, eles não são identificados com nenhuma cor. Hoje, a Clínica Ritmo dispõe do maior número de pacientes portadores de CDI e ressincronização acompanhados por essa tecnologia. Nós estamos com em torno de 60 pacientes e recentemente implantamos mais um dispositivo que será monitorizado também. Aqui eu trago para vocês um exemplo da importância e como essa tecnologia é inovadora. Assim é como vem o evento para o médico assistente, dessa forma, como se fosse uma interrogação de marca-passo. Todos os dias o aparelho manda uma mensagem como essa. Esse paciente trata-se de um senhor de 35 anos, portador de um CDI monocameral, que acabou apresentando registrando um evento de taquicardia ventricular com necessidade de um choque. Esse evento foi registrado pelo aparelho, enviado pelo sistema de monitoramento remoto até a central, onde a central notou que se tratava de um evento vermelho e encaminhou para o e-mail do médico, o e-mail do serviço e também para a nossa plataforma de diagnóstica. O paciente aguardou até a manhã seguinte para fazer contato com a nossa equipe, e quando ele fez o contato, nós já havíamos detectado que o evento tinha se tratado de uma terapia apropriada do CDI e pudemos fazer orientação via telefone para que o paciente procurasse um serviço de emergência, pois ele ainda não havia procurado, e passar todas as orientações diretamente para o médico que iria receber aquele paciente. Como conclusão, então, as inovações tecnológicas vêm proporcionando métodos mais acurados e eficazes para casos que apresentamos dificuldades na elucidação diagnóstica. As tecnologias de monitoramento remoto para pacientes de alto risco são um vantajoso passo dado para um tratamento de excelência e segurança para casos mais complexos. Muito obrigado a todos. Eu queria, então, começar essa discussão com a doutora Luciana Simoni, que ela trabalha com insuficiência cardíaca ali no SOS. Se ela tem alguma pergunta, alguma colocação que a gente pudesse começar a discussão aqui, Lu. O que você tem a dizer? Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela qualidade de todas as aulas que eu tive a oportunidade de assistir e agradecer por poder contribuir nessa discussão. Minha pergunta vai para o Alexander, e eu acho que a estimulação fisiológica no cenário de insuficiência cardíaca é uma coisa que a experiência vem crescendo, e eu mesma, as experiências que eu tive trabalhando junto com ele foram muito positivas. Então, eu queria saber, no cenário de pensar em ressincronizar um paciente através de estimulação fisiológica, quando a gente usava o ressincronizador tradicional, a gente tinha alguns critérios que a gente sabia que o nosso paciente ia responder, ou pelo menos imaginava que ele ia responder um pouco melhor. Eu gostaria de saber, primeiro, se na estimulação fisiológica tem esses critérios, tem algum paciente que a gente deve esperar que ele deve responder melhor, e na contramão dessa pergunta, no outro lado, tem alguém que não se beneficiaria disso, que deveria ter estimulação tradicional ventricular? Então, era isso. Obrigada. Ok, obrigado, Lu, pela pergunta. Então, eu sou um empolgadíssimo nesse assunto, né? Então, mas eu acho os pacientes que melhor respondem à ressincronização convencional, eles são muito semelhantes aos que melhor respondem à estimulação fisiológica. São as mulheres não isquêmicas com bloqueio de ramo esquerdo típico. Tá? Nesse cenário, por aquele trabalho que eu mostrei, aparentemente, ambos vão muito bem. Eu acho que a fisiológica é capaz de se mostrar um pouco melhor. A grande vantagem da estimulação fisiológica é nos outros cenários onde a ressincronização não vai bem, que é no isquêmico, no cara com bloqueio de ramo direito, em que a ressincronização, da forma como ela é feita hoje, ela funciona basicamente para o paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Então, eu acho que para pacientes com bloqueio de ramo direito, que tem disfunção ventricular ou que evoluem com BAVT, que precisam de estimulação, a estimulação fisiológica vai
ser superior à estimulação convencional. De novo, isso são tudo opiniões minhas, né? Os ensaios clínicos randomizados ainda não existem, a gente está com um projeto para sair um ano que vem aqui no Brasil, que provavelmente é bastante promissor, e aí a gente vai ter as adequadas respostas, né? Tá mudo de novo. Lu, quer fazer algum outro comentário? Não, achei super interessante. Eu, como comecei dizendo, tem alguns pacientes em comum com o Alexander, ou que a gente fez upgrade, porque era um recim que o paciente não tinha atingido ressincronização ótima, e a gente já teve melhora tanto em remodelamento, quanto em melhora de classe funcional, ou então pacientes que já colocaram um marcapasso fisiológico. Então, eu acho que é isso, e eu tenho a impressão, assim como o Alexander falou que é muito empolgado, que vai ser a forma tradicional de se colocar marca-passo, que para todos os pacientes devem ter pelo menos a oportunidade de se colocar um estímulo fisiológico. Deixa eu falar uma coisa para o Dr. Anderson e pedir para ele fazer uma pergunta. Anderson, de uma maneira inédita, a gente conseguiu aí que uma ideia do Alexander se transformasse num projeto, e junto com a turma do Moinhos, a gente conseguiu aprovar, através do PROAD, que é aquele programa de pesquisa do SUS, um trial de 10 milhões de reais para randomizar 304 pacientes com insuficiência cardíaca e bloqueio de ramo esquerdo, insuficiência cardíaca em princípio não isquêmica, e para tentar ver se de fato a estimulação convencional ela é melhor do que a biventricular. Qual é a tua posição, se tens alguma posição em relação a isso, e qual pergunta você teria para tentar esclarecer essa área que é tão interessante, né? Obrigado pela oportunidade de responder. Quero dizer que antecipadamente fiquei muito interessado nesse trial, né? Pois que nós temos muitos pacientes que poderiam colaborar com essa pesquisa. Quero dizer que, na verdade, eu acho que o grande ponto para avanço na ressincronização é exatamente buscar um índice de resposta maior, ou seja, nós temos ainda com a ressincronização convencional em torno de 30% de pacientes que não respondem. Então, se nós acharmos na estimulação fisiológica uma possibilidade de aumentar o número de respondedores, uma vez que um dos grandes objetivos da estimulação adequada é você estreitar a QRS, isso você consegue muito melhor com a estimulação fisiológica do que com a biventricular tradicional. Portanto, a gente tem que ver se os estudos vão mostrar se esse efeito de estreitamento de QRS, essa marca-passeamento mais fisiológico, ele de fato vai gerar mais respondedores, menos eventos, que é o que eventualmente vai consolidar essa modalidade como superior à biventricular tradicional agora. Eu queria aproveitar, então, para perguntar, agora na diretriz europeia, publicada na semana retrasada aí, de insuficiência cardíaca, nós tivemos 5 linhas dedicadas à fibrilação atrial e ressincronização ventricular. Nós sabemos que a fibrilação atrial é uma área cinzenta nesse contexto de ressincronização. Eu queria perguntar para o Alexander, ficando um pouquinho nesse tema, como é que nós vamos escolher bem esses pacientes, uma vez que parece que ficou assim um critério de individualização, você vai ter que individualizar caso a caso. Como é que nós vamos escolher essa modalidade de ressincronização, se a associada, aquela fisiológica associada a eletrodo coronariano, se ele acha que pode ser talvez interessante para esses pacientes que são já menos respondedores, e por último, como é que a gente vai garantir que essa ressincronização seja efetiva nesse subgrupo? Então, Anderson, esse é um assunto que a gente já levava bastante em consideração. O que eu acho que essa mensagem que vem agora para ficar é o seguinte: o paciente que tem disfunção ventricular e que evolui com fibrilação atrial, ele não pode ficar em fibrilação atrial, ele não pode ficar com o ritmo irregular e nem com a resposta irregular e alta. Ou ele vai ser candidato a uma ablação, como foi o que o Keston mostrou para alguns pacientes, ou ele necessariamente vai precisar de um implante de um ressincronizador seguindo do BAVT. Essa é a mensagem da nova diretriz. A gente já tem algumas experiências de pacientes que têm disfunção ventricular e que evoluem com FA de alta resposta, com estimulação fisiológica e um BAVT. Já era classe 1 numa outra diretriz de FA de difícil controle.
Mas esse dado é bastante relevante porque alguns pacientes a gente vai ter que ou escolher para ablação, provavelmente os mais paroxísticos, com fibrilação com átrio menorzinho, e aqueles com miocardiopatia mais avançada, em que o átrio já está bastante evoluído, eles necessariamente vão ter que passar por um implante de um ressincronizador ou de uma estimulação mais fisiológica possível, seguido de um BVT. Mas, Alexandre, deixa eu te perguntar um troço. Estás introduzindo uma variável nova, que é a irregularidade do ritmo, como tendo um papel na progressão da doença. Eu também acho que é assim. Existem inúmeros pacientes que têm uma frequência cardíaca controlada, que quando cardiovertidos a ritmo sinusal, recuperam a função ventricular. Ou seja, não é só a resposta ventricular alta que impacta a função ventricular. Mas existe algum índice de irregularidade que a gente possa utilizar para melhor selecionar esses pacientes? Ou uma vez que o paciente esteja em insuficiência cardíaca, segundo a tua sugestão, ele passa a ser considerado um candidato a BAVT com biventricular e ou fisiológico? Eu acho que isso não está separado ainda nesses dados, desses ensaios preliminares que colocaram na diretriz. Uma vez em que o doente tenha disfunção ventricular, que a fibrilação atrial já é difícil de tolerar para muitos pacientes com função ventricular normal. Quando ele tem uma disfunção ventricular basal, a presença da fibrilação atrial, independente do, vamos dizer assim, do grau de irregularidade, se dá para a gente dizer isso, ela vai ser deletéria, e a presença da regularidade do ritmo, com uma estimulação mais fisiológica, mostra bastante benefício aí. Obrigado, Alexandre. Eu queria pedir, então, que o doutor André de Luca, nossos colegas da Criciúma, se o André está aí presente, eu não consigo ver aqui, André, se tu já está na tela. Estou aqui, sim. Tens alguma colocação, alguma pergunta para a gente? Prazer te ver. Prazer também. Bom, obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo terceiro evento desse simpósio, que é cada vez maior, e esperamos no futuro não muito distante estar todos reunidos de maneira presencial também. Sobre a apresentação do Clóvis, eu gostaria de perguntar para ele, a gente sabe, né, especialmente o Apple Heart Trial, né, que o foco foi em fibrilação atrial, mas se a gente tem alguma evidência em relação aos outras arritmias, especialmente em relação à bradiarritmia, se temos já algoritmos específicos para isso também, a identificação de pacientes com pausas significativas ou BAVT também nesses casos. Boa tarde, muito prazer, André. Obrigado pela pergunta. Então, quanto à evidência científica, no momento não há nada disponível. O que a gente pode lançar mão do Apple Watch é da mesma forma como eu exemplifiquei no Cardio Mobile, que é o paciente, durante a manifestação de um ritmo alterado, de um sintoma que já previamente documentado e explicado pelo cardiologista, que poderia se tratar de uma bradiarritmia, que ele utilizasse neste momento do Apple Watch e enviasse um traçado para o médico assistente. Há casos já documentados, mas são casos anedóticos, de pacientes utilizando o Apple Watch que apresentaram uma parada cardíaca e o software, de alguma forma, comunicou uma central e foi feito um contato a um serviço de ambulância que acabou indo socorrer esse paciente. Mas evidência científica com poder estatístico, por enquanto a gente ainda não dispõe, pelo menos nos materiais que eu revisei recentemente. Isso é muito interessante, André, a tua pergunta. A gente teve um caso aqui que foi muito engraçado. O paciente estava com um monitor de eventos, esse que o Clóvis, o monitor subcutâneo, e ele teve 26 segundos de fibrilação ventricular enquanto dormia. Nós ligamos para ele na manhã seguinte, reversão espontânea. Está tudo bem com o senhor? Ele, está tudo bem. Ontem eu tive um sonho e eu achei que eu estava morrendo, mas acordei no meio do sonho com alguém dizendo para eu ficar aqui. Isso a gente está aprendendo agora. Com essa monitorização cumprida, está surgindo um novo fato que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E a expansão da utilização desses monitores, eu acredito que vai melhorar muito o cuidado de saúde e a interação do paciente com a própria doença dele, né? Tassis, tudo bem?
Como é que você está? Tem alguma pergunta para algum dos painelistas aqui? Então, acho que aproveitando o gancho do assunto que o André trouxe, eu como cardiologista clínico, a gente, na verdade, não tem muito no dia a dia essa questão dos monitores implantáveis presentes na nossa prática diária, né, do monitor cardíaco. Mas agora com esses dispositivos externos, como o Apple Watch e o Kardia, me parece que é uma coisa que está aproximando mais a população geral e também os médicos clínicos e cardiologistas clínicos desses dados, né? E com a geração desse Big Data, a gente ainda não sabe exatamente, como o senhor comentou, exatamente para que isso vai servir, mas me parece enfim, dados bem interessantes para a gente ter mais de perto aí todos os nossos pacientes. E aí eu pergunto, né, será que ainda vai ter papel para esses monitores cardíacos implantáveis, uma vez que a gente sabe que a tecnologia, apesar de hoje não ser disponível para todo mundo, acho que muito às custas dos custos, mas com o desenvolvimento da tecnologia, a gente sabe que a tendência são esses custos baixarem bastante. Então, será que a gente ainda vai precisar dos monitores implantáveis? Ou esses dispositivos externos por si só já vão suprir esse papel? Eu posso... Aqui, Tarcísio, a gente implanta 600 monitores, esses subcutâneos, por ano. Isso é feito no ambulatório e pelas enfermeiras, né? Não é considerado um procedimento eletrofisiológico. O problema disso é exatamente o que você falou. É um custo absurdo. O mais barato custa $4.000. No Brasil, esses dispositivos só estão indicados, só tem aprovação de convênio para síncope sem diagnóstico e para AVC criptogênico. Mas se houvesse a condição econômica de implantar mais isso, muitos outros pacientes poderiam se beneficiar dessa monitorização tão tranquila de ser feita. Mas como o custo é altíssimo, eu acho que você está certo, que com o passar do tempo, essas novas tecnologias de todos esses wearables, que são coisas que o paciente escolhe, eles vão substituir essa monitorização mais formal com os monitores implantáveis. Mas como eles são extremamente populares e muito lucrativos, há uma pressão danada para que a gente implante esse tipo de dispositivo aqui. Aí, como eu te falei, ainda é muito caro, né? É quase o preço de um marca-passo, só para você ter uma ideia do absurdo. Isso restringe, de fato, o uso só para essas duas condições que eu te listei, né? Não sei se o Alexander ou o Clóvis querem comentar alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo como tu falou, tá certinho. Então, eu queria ver se o Antônio está aí, Antônio, e se tu tens alguma pergunta para alguns debatedores. Opa! Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Perfeito. Ok? Perfeito. Ok. Tudo bem? Boa tarde aí para todo mundo. Então, agradeço aí o convite para participar dessa mesa de debate. Perguntas eu tenho muitas, né, André? Eu só não tenho tempo para fazer todas, né? Mas eu vou, de repente, até mudar o foco. Assim, eu tinha alguma coisa para falar aí sobre estimulação fisiológica. O Tarso já roubou minha pergunta para o Clóvis ali sobre o monitor implantável versus Apple Watch. Eu vou puxar o assunto ali para o Maurício, então. O Maurício está quietinho, eu acho que ele está querendo falar. Maurício, sobre o CDI subcutâneo, a gente sabe que uma das grandes, talvez, dificuldades que a gente tenha e que está melhorando realmente a questão aí de choque inapropriado, né? Como é que tu vê, assim, quais são os mecanismos aí que a gente tem para tentar diminuir o choque inapropriado, eventualmente por trepidação de parede torácica? O que está surgindo aí nos novos modelos? Boa tarde, Antônio. Obrigado pela pergunta. Realmente isso, nos primeiros geradores ali do CDI subcutâneo, isso era um problema, né? As arritmias supraventriculares, não se tinha um filtro específico, né? E isso melhorou de uma forma considerável nessa última geração,
com o advento de alguns filtros que diminuem essas choques inapropriados, né? Tem um filtro Smart Pass, dessa última geração, que vem melhorando, e isso foi já demonstrado nesse Praetorium Trial, sendo que mesmo que foi um estudo longo, mas que metade desse tempo esses pacientes não tinham esse filtro, e mesmo assim, nos últimos 2 anos, no advento desse último modelo, os resultados mostraram que foi uma tendência ali a ficar semelhante ali ao CDI transvenoso. Então, esse era um problema, um calcanhar de Aquiles do CDI subcutâneo, que vem sendo melhorado e com certeza vai passar com melhorias ainda futuras. Joia. E quanto ao implante, são 2 incisões, tem que tunelizar ali o subcutâneo. Vocês têm visto mais infecção de loja ou relacionado ao procedimento do que o CDI convencional? Então, é até bom que você perguntou isso. Acho que talvez na minha palestra ali eu não quis mostrar que talvez o CDI transvenoso seja tão vilão assim. Na verdade, é uma técnica que a gente utiliza muito, e a gente, talvez esses dados aí, pelo menos nos nossos pacientes, eu não tenho visto tanta complicação com o CDI transvenoso quanto na literatura, mas, obviamente, a questão das infecções relacionadas à loja do dispositivo e endocardite sempre preocupa bastante. Agora, em relação ao CDI subcutâneo, você não vai ter lesões vasculares, não vai ter endocardite, mas você pode ter lesão de loja. Isso tem relatado. E uma outra complicação relatada é relacionada ao eletrodo subcutâneo. Quando ele fica muito subcutâneo na região do externo, ele pode, se o paciente for magro, muito consumido, ele pode fazer vamos dizer assim, uma infecção local e até mesmo ser exposto, né? Então, não está livre, mas assim, é uma tecnologia relativamente nova e que no Brasil a gente não tem, assim, tantos pacientes com CDI subcutâneo, né? Em torno de 160 pacientes atualmente no Brasil inteiro. Então, essa resposta a gente vai ter mais daqui a um tempo. O Antônio, imagina que, por exemplo, já que o eletrodo é a parte mais frágil do sistema, é o que causa problema, imagina se todo esse desfibrilador profilático, indicado para profilaxia, fosse subcutâneo. O benefício para o doente é muito grande, porque é constrangedor você colocar um aparelho transvenoso, o paciente passa 10 anos sem receber um choque, você tem que trocar o dispositivo e no 11º ano o eletrodo quebra. Então, o subcutâneo veio justamente para preencher essa lacuna. Um paciente jovem com uma displasia, com QT longo, que ao longo da vida, se coloca um transvenoso, vai seguramente ter problema, como foi apresentado aqui, como o Maurício apresentou. Quer dizer, o subcutâneo acaba tendo uma indicação muito boa nesses casos, até onde a gente conseguir aprender a estratificar o risco dessa população melhor, né? A Lu tinha também outra pergunta, e o Daniel perguntou aqui para vocês, o Daniel Moreira, se os wearables vão substituir os holters. Lu, quais são as perguntas? Tu querias fazer uma pergunta para o Maurício também, né? A Lu está por aí? Estou aqui sim. A minha pergunta para o Maurício é bem simples. Em relação à técnica do CDI subcutâneo, pacientes com insuficiência cardíaca, com miocardiopatia dilatada, grandes volumes de massa ventricular, isso dificulta de alguma forma, pode fazer com que o choque não seja tão efetivo quanto um CDI convencional? Então, na verdade, como eu falei, nem todo paciente ele vai ser candidato a um CDI subcutâneo, né? Ele tem que ser aprovado previamente ao implante. Então, é sugerido aí que se faça, porque chega a ser até um pouco constrangedor, se você vai indicar um CDI subcutâneo com um paciente e vai chegar na hora, está tudo liberado, convênio, você vai implantar esse dispositivo e chega na hora, você faz o teste e o paciente não passa no teste. Às vezes o paciente com insuficiência cardíaca, como você mesmo falou, com massas ventriculares grandes, esse paciente vai ter
um QRS diferente, com uma alteração de repolarização ventricular, um QRS aumentado, e talvez esse paciente não seja um bom candidato. Então, ele tem que passar num teste prévio, né, que antigamente era feito com um template ali na hora. Atualmente, os programadores eles já fazem isso automaticamente. Então, é sugerido que esse teste seja feito antes de colocar o paciente na mesa. Então, o técnico da empresa vai, juntamente com o médico, faz o teste para que o paciente possa ser submetido ao implante. Lu, só para te explicar uma coisa. No passado, quando a gente colocava os CDIs tradicionais, esses transvenosos, a gente fazia 2 induções de FV para que o doente fosse desfibrilado na mesa, para ter uma margem de segurança do limiar de desfibrilação até a carga máxima. Isso já não se faz mais há muitos anos, né? Porque a chance dele não ser desfibrilado é muito pequena. A mesma coisa vai acontecer com o subcutâneo. Como o Maurício falou, hoje você faz um teste de desfibrilação, mas à medida que a tecnologia for progredindo, provavelmente esse teste vai desaparecer. Já tem até trabalho nesse sentido, né? Então isso deve caminhar muito rapidamente. Quem que gostaria de... Desculpa, Maurício. Não, foi eu, André. Só assim, quanto à pergunta anterior dos wearables, substituindo os aparelhos de Holter, isso é uma questão ética bastante importante a ser trabalhada quanto à segurança de dados e monitorização das pessoas perante algum aparelho eletrônico, né? Isso é muito difícil de se responder numa questão global, porque a gente sabe que a tecnologia em uns países é tratada de uma forma ou de outra, essa tecnologia e a segurança de dados. Então, de uma forma geral, eu acho que o Holter vai ter um importante papel por um longo período, mas assegurando a segurança dos dados e os aparelhos se mostrarem estarem em empresas confiáveis para que a gente exclusivamente monitore o ritmo cardíaco e não tudo que a pessoa faz num dia, eu acho que é uma coisa que veio para ficar e tomar um importante espaço do Holter. Então, mas olha só, num país como os Estados Unidos, em que metade da população não quer tomar vacina porque acha que o governo está injetando uma partícula de metal para controlar a vida dele, a chance do wearable ser integrado como um cuidado único de saúde é impossível. Concordo com o Clóvis. Na verdade, se você não deve nada a ninguém, ter um wearable controlando a tua batida do coração o tempo todo é uma coisa magnífica. Mas com o número de gente maluca que tem nesse planeta, acho que o Holter ainda vai ser um exame útil durante muitos e muitos anos. É muito difícil que as pessoas permitam serem monitoradas por quem quer que seja o tempo todo, né? Não que a tecnologia não funcione, é que a gente não está preparado ainda para conceder essa informação para quem quer que seja. André? Pois não. Eu queria aproveitar e puxar uma pergunta, puxar o Gustavo aqui para a nossa discussão, num tema que me interessa muito, prevenção de morte súbita em cardiomiopatia hipertrófica, que é uma área que eu acabo tendo uma experiência clínica interessante. A gente vê essa dificuldade de triar o paciente para implante de cardiodesfibrilador na prevenção de morte primária, né? Prevenção primária. E eu tenho utilizado na minha prática um misto dos dois scores, né? O score europeu, que é um score mais antigo, mas que, quando o risco é alto, eu acho que dispensa outras avaliações. Mas nesses pacientes de risco intermediário ou baixo, puxar alguns dos critérios do americano especial com o uso da ressonância para avaliar realce e presença de aneurisma apical, citando até o exemplo de um caso atual nosso que a gente está acompanhando, que não tem nenhum dos critérios de alto risco no europeu e que tem 2 critérios do americano, que é, nesse caso, 25% de fibrose e um aneurisma apical. Como é que ele vê essa possibilidade de a gente utilizar e por que as sociedades não se unem para criar uma ferramenta única, né, para facilitar? Viu, Anderson? Obrigado pela pergunta. Então, assim, o aneurisma apical, o que tem de relato de estudo, sem dúvida nenhuma, é um dos piores preditores, inclusive em pacientes mais velhos. A gente sabe que a cardiopatia hipertrófica, quando o paciente vai envelhecendo, a própria evolução natural já disse se ele é de alto risco ou não. Então, geralmente, pacientes acima de 60 anos, 65,
salvo situações muito específicas, a indicação de CDI ela é muito restrita. Mulheres de mais idade, assim, a gente acaba evitando o CDI, mas o aneurisma apical ele é um fator tão ruim que até em pacientes estudados acima de 60 e 65 anos, ele foi um preditor de morte súbita com e de choques apropriados nos pacientes. Então, assim, por que não foi feito ainda? Eu não sei se não sei se o número dos trabalhos foram mais relatos, assim, não foi feito tipo cabeça a cabeça, foi feito mais subanálise. Vamos analisar agora. Analisou que o aneurisma apical teve maiores desfechos desfavoráveis. Mas, assim, na minha prática clínica, como você falou, a presença da aneurisma apical é um fator preditor muito ruim. E os scores, como a gente tem falado, os scores de cardiopatia hipertrófica sempre gera muita dúvida, por isso que eu acho que essa decisão nunca deve ser individual. Eu acho que muito, muito importante a gente sempre conversar com a equipe, vocês, cardiologistas clínicos, conversar com a equipe de eletrofisiologia, com outros médicos que participam de um grupo, como se fosse um REC time mesmo, para decidir conjunto e também saber a opinião do paciente. Mas fibrose, a gente sabe que é uma coisa que é um dado que na europeu não utiliza e que tem fator prognóstico, a fibrose. A questão do septo, eu acho que o septo por si só é um marcador de mau prognóstico no paciente, porque quanto maior o septo, maior a fibrose. Então, não é só fatores hemodinâmicos, são fatores estruturais mesmo, e mesmo o paciente que faz miomectomia, o paciente fica se ele foi configurado como risco alto antes de fazer a miomectomia, ele ainda não tem nenhuma evidência que você não deve não colocar CDI. Ele deve fazer a cirurgia e colocar CDI, inclusive teve um cirurgião que me pediu avaliação, eu indiquei CDI, ela voltou 6 meses, agora 23 anos, tomou um choque apropriado, né? Claro que isso e você vai pesquisar na literatura, não tem nada, sempre estudo retrospectivo com o paciente já com CDI, mostrando taxa de... um dado importante é que eles diminuem o risco de choque, isso sim, mas nada que configura segurança para o paciente também. Então, assim, cardiopatia hipertrófica, a gente tem variáveis bem importantes, assim, para a gente considerar, aqueles fatores clássicos, assim, que a gente utiliza, hipotensão, acho que são coisas não tão precisas. Eu acho que esses dados que você mencionou do americano com o europeia é a melhor maneira de a gente selecionar aqueles pacientes, principalmente do europeu de baixo risco, né? Com esses fatores adicionais, esses pensamentos que a gente utiliza para pegar esses pacientes. Ô Anderson, então eu te lanço um desafio. Nem os europeus, nem os americanos vão nos ajudar a responder essa questão. Por que a gente não faz o registro catarinense de miocardiopatia hipertrófica e decide, então, o que a gente faz com a nossa população? É a única maneira de responder o troço, sabe? A gente tem umas ideias nesse sentido, tanto para canulopatias, como para hipertrófica e para displasia, mas tem que começar. Tem uma pergunta aqui, Maurício, em relação ao CDI subcutâneo, que, claro, ele parece ser muito vantajoso para pacientes jovens, mas o que acontece se ao longo da vida esse paciente tem que trocar, porque, como você falou, a bateria é um pouco mais curta duração, o que acontece se um doente tem que trocar essa bateria 3, 4, 5 vezes ao longo da vida? Tem dado nesse sentido? Essa loja que vai envelhecendo junto com o desfibrilador, ela vai aumentando o limiar de desfibrilação? Tem alguma informação que você conheça em termos de o segmento a muito longo prazo dessa população? Não tem dados assim relevantes ainda, porque é uma tecnologia mais nova, né? Mas acredito que não vai alterar limiar, porque o máximo que vai acontecer é ter uma fibrose local. O importante é que esse vetor fique mantido, né? Porque o gerador funciona como um vetor. Como o eletrodo paraexternal é um outro vetor, e o eletrodo que fica... Na verdade, é um eletrodo só, né? Que é implantado no gerador, ele é introduzido na região inferior e depois um paralelo. Então, o gerador estando ali num local apropriado e passando no teste, eu acho que não teria problema.
Eu vou aproveitar e tem uma pergunta aqui no chat que mandaram aqui, da Veridiana Andrade, que ela perguntou em relação ao CDI subcutâneo, pensa que uma grande vantagem seria para o tratamento de crianças e adolescentes. Pensando na possibilidade de trocas de disfunção de eletrodo no futuro, qual é a experiência de vocês nesse perfil de pacientes e qual a dificuldade técnica nesses pacientes de pequena constituição física? Bem, é uma ótima pergunta, mas eu vejo da seguinte forma, não tem como, por exemplo, quando um paciente, um recém-nascido ou uma criança de pequena, como a gente às vezes costuma colocar um marca-passo, o gerador no abdômen, não seria possível nesses casos CDI subcutâneo, porque o gerador ele tem que estar naquela região infraclavicular, na quinta espaço intercostal, porque ele funciona como um vetor. E esse vetor é fundamental para que essas arritmias sejam detectadas e o paciente receba um choque apropriado. Então, infelizmente, para crianças muito pequenas, essa tecnologia ela não tem como ser colocado o gerador em outro local. Agora, se a criança for uma criança já com um tamanho um pouquinho maior, que o gerador possa ficar implantado nessa região, aí acho que, acredito que não teria problema. Não se tem muitos dados atualmente aqui, como falei, no Brasil, em torno de 160 pacientes. Não sei se alguém quer complementar alguma outra coisa, o Alexander ou o Dr. André. Só para dizer que eu conheço um caso de uma paciente de 4 anos que tem um gerador desse aí. É uma criança um pouquinho grande e que foi colocado na loja habitual. É lá do Paraná. Uhum. Então... Eu acho que é uma medida, é um problema de mercado, de novo, né? Quer dizer, à medida em que a indicação para essa população pediátrica começa a aumentar, o tamanho do desfibrilador vai ser reduzido, porque o tamanho do desfibrilador está relacionado ao tamanho do capacitor. Quanto maior o limiar de desfibrilação, maior o tamanho da caixa. À medida em um paciente pequeno, o limiar é menor, né? A caixa torácica é menor, então talvez dê para diminuir o tamanho do dispositivo. O problema é saber se existe um mercado grande o suficiente para justificar esse tipo de investimento. Isso deve melhorar muito nos próximos anos. Mas, pessoal, eu queria aproveitar, então, agradecer a todo mundo. Foi muito interessante essa sessão, com muitas perguntas, muita interatividade. E a gente tem que encerrar para poder começar daqui a alguns minutos o colóquio de eletrocardiografia. Muito obrigado pela participação de vocês, foi um prazer estar aqui.